Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Que tal construir uma máquina? E olha, não é qualquer máquina, é a mais complexa e elegante que existe, o corpo humano. Vamos desvendar juntos, peça por peça, a arquitetura incrível que nos permite mover. Já pararam para pensar nisso? Como é que um simples pensamento se transforma num passo, num salto ou num gesto? A resposta, na verdade, está na engenharia do nosso corpo. E é essa máquina que vamos montar juntos hoje. E olha, essa fascinação não é de hoje, viu? Figuras como Leonardo da Vinci já passavam horas tentando mapear essa máquina. E para entender qualquer máquina, o primeiro passo, a base de tudo, é ter um plano, um projeto. E isso começa com uma linguagem comum. Então, a nossa abordagem vai ser a de um construtor mesmo. Nós vamos montar o corpo humano a partir dos seus blocos fundamentais. Assim, a gente consegue entender como cada pecinha se encaixa e funciona, tudo em perfeita harmonia. E o nosso primeiro passo nessa construção é justamente estabelecer o projeto, porque antes de juntar qualquer peça, a gente precisa de uma linguagem clara, universal, para que todos os construtores, ou melhor, cientistas e médicos, estejam falando a mesma coisa. 40. Que número é esse? Parece meio aleatório, né? Mas ele representa um problema gigantesco que a anatomia precisou resolver lá atrás. E a resposta é surpreendente. 40 era o número de nomes diferentes, de sinônimos, para uma única e minúscula parte do cérebro. Imagina a confusão que isso gerava. A gente está falando da glândula pineal. Pensa só no caos. Um médico na Itália chamava de um jeito, um cientista na Alemanha de outro completamente diferente. Essa confusão toda acabou forçando a criação de uma terminologia anatômica universal. E a solução para esse caos foi a posição anatômica. Pensa nela como se fosse o nosso ponto de referência zero. Não importa se a pessoa está deitada ou de ponta cabeça, todas as descrições partem dessa posição padrão. É isso que garante que superior sempre signifique a mesma coisa para todo mundo. Bom, com o nosso projeto em mãos, vamos para o primeiro grande bloco de construção, a estrutura que dá forma e suporte para tudo isso, o esqueleto. Mas olha, pensar no esqueleto só como uma armação de metal é um grande erro. Ele é um sistema super dinâmico e multifuncional. Além de nos manter de pé, ele protege nossos órgãos mais preciosos, serve de âncora para os músculos, funciona como um banco de minerais e, pasmem, é uma verdadeira fábrica de células sanguíneas. E para facilitar o entendimento, essa estrutura toda é dividida em duas grandes áreas. O esqueleto axial é o nosso núcleo, sabe? Crânio, coluna, caixa torácica. Já o esqueleto apendicular são os nossos apêndices, ou seja, os braços e as pernas, que se conectam a esse eixo central. Bem simples e lógico. Essa ideia é fundamental. Esquece aquela imagem de ossos secos sem vida. Nossos ossos estão vivos, pulsando com a atividade, se quebrando e se reconstruindo o tempo todo, num processo que a gente chama de remodelação. E como é que isso funciona? Pensa numa equipe de obra mesmo. Os osteoblastos são os construtores, sempre colocando material ósseo novo. Já os osteoclastos são a equipe de demolição, que vai lá e remove o que está antigo ou danificado. É esse equilíbrio perfeito que mantém nossos ossos fortes. Ok, já temos a estrutura. Mas uma estrutura rígida não se move, certo? Então a gente precisa do próximo bloco de construção. As conexões que permitem a mobilidade, as articulações. As articulações, ou juntas, como a gente chama, não são todas iguais. Dá para classificar de um jeito bem simples, de acordo com o movimento que elas permitem. As fibrosas, tipo as do crânio, são imóveis. As cartilaginosas, que ficam entre as vértebras, permitem um pouquinho de movimento. E as sinoviais, bom, essas aí são as estrelas do show do movimento. E por que elas são as estrelas? Porque a articulação sinovial, que é a mais comum de todas, é uma maravilha da engenharia. Ela tem uma cápsula com líquido sinovial dentro. Pensa nesse líquido como um óleo de motor super avançado que lubrifica, absorve o impacto e ainda nutre a cartilagem. É isso que permite que os ossos deslizem um no outro com o mínimo de atrito. Certo, já temos a estrutura e as conexões. O que está faltando? A força. Vamos então para o nosso último e mais potente bloco de construção, os motores que impulsionam o sistema todo, os músculos. E a importância dos músculos é imensa. Eles representam quase metade do nosso peso corporal. Isso mesmo, quase metade de nós é essencialmente motor. Isso só mostra o quanto o nosso corpo foi projetado para uma coisa: movimento.
E aqui está a regra de ouro do funcionamento dos músculos. Os músculos esqueléticos, aqueles que a gente controla, trabalham de uma única maneira. Eles se contraem e puxam. Eles nunca, jamais empurram. E essa regrinha simples tem uma consequência fundamental. Ué, se os músculos só podem puxar, como a gente faz movimentos em direções opostas? A solução é genial. Eles trabalham em pares. O músculo agonista é o protagonista, aquele que faz a ação principal de puxar. Só que, ao mesmo tempo, o parceiro dele, o antagonista, que fica do outro lado da articulação, precisa relaxar e se alongar para o movimento acontecer. O exemplo clássico é o braço. Para dobrar o cotovelo, o bíceps na frente se contrai e puxa, ele é o agonista, e o tríceps que está atrás relaxa. Agora, para esticar o braço, os papéis se invertem. O tríceps se contrai, virando o agonista, e o bíceps relaxa. É essa dança coordenada que permite todo o nosso repertório de movimentos. E assim, a nossa máquina está montada. A gente juntou os blocos de construção, o esqueleto como a estrutura, as articulações como as conexões e os músculos como a potência. Juntos, eles não formam algo estático, mas sim uma verdadeira e dinâmica arquitetura em movimento. Cada passo, cada gesto é um testemunho dessa engenharia espetacular. A verdadeira maravilha é que essa arquitetura não está no museu, ela está em ação neste exato momento em cada um de nós. O que nos faz pensar, qual será o próximo feito incrível que essa máquina perfeita vai realizar?